Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui no canal EBD em Ação para dar início ao novo trimestre das lições da Escola Bíblica Dominical. É o segundo trimestre de 2025, com um tema interessante. Essa lição está trazendo o Verbo se fez carne como assunto e um subtítulo que é de se pensar: Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, no caso o apóstolo João. É uma lição que ela vai tratar de assuntos da cristologia, alguns da soteriologia, outros da paracletologia, mas enfim, são assuntos extraordinários, indispensáveis para todo aluno da escola dominical. Escrita pelo pastor Elienay Cabral, atualmente consultor doutrinário da CPAD. Então, por aí dá de se perceber que é uma excelente lição com temas relevantes. E eu estou aqui para começar essa lição que será estudada, a primeira lição, no dia 6 de abril de 2025. O tema será o Verbo que se tornou em carne. O textuário está em João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A verdade prática, o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. E para nos ajudar a comentar, fazer essa videoaula para você como subsídio para a sua EBD, ou a nossa EBD, ele, o nosso amigo, irmão, professor, evangelista, irmão Wesley Rodolfo, já é um parceiro aqui do programa, o canal EBD. A paz do Senhor, irmão Wesley. A paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação. Uma alegria estar aqui para mais um trimestre de Escola Bíblica Dominical, e esse, diga-se de passagem, muito bom, porque vai tratar acerca do Evangelho conforme escreveu João e como ele percebeu Jesus e o propósito, para o qual ele escreveu esse Evangelho. Então, nós teremos um trimestre aí muitíssimo abençoado e muito produtivo para a glória de Deus. Bom, Wesley, essa lição nesse trimestre nós vamos estudar o Evangelho de João em comparação com os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e agora João. E o Evangelho de João destaca especialmente o ministério de Jesus em Jerusalém, mas também trata de alguns atributos do Criador, a natureza divina, a natureza humana, e nesse momento, essa primeira lição, no primeiro tópico, ela começa com o Evangelho de João, autoria e data. Então, como é que você vê, vamos dialogar aqui sobre a autoria, sobre a data da escrita do Evangelho de João. Muito bem. É interessante que quando a gente observa os evangelhos, na Bíblia nós temos 4 evangelhos. Esses 4 evangelhos foram escritos por evangelistas que tiveram um motivo específico ao escrever os seus textos. Quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus, que é o primeiro que está em nossa Bíblia, mas não o primeiro a ser escrito. O primeiro a ser escrito foi o Evangelho conforme escreveu Marcos. Mateus, ele tinha uma perspectiva ao escrever o seu texto, ele tinha um público e uma maneira de apresentar a Jesus. Ele escreve aos judeus, da Síria ali, e o objetivo de Mateus é apresentar Jesus como o rei, como o Messias. E aí ele vai desenvolver todo o seu texto nessa questão de apresentar Jesus sobre essa perspectiva. Mateus vai utilizar um recurso que é muito frequente no seu evangelho, que é aquele que diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta ou pelos profetas, recorrendo-se sempre às profecias do Antigo Testamento, porque o Messias seria aquele em qual todas as profecias se convergiriam. Ele seria o cumprimento dessas profecias, e para Mateus é importante utilizar esse recurso. O Evangelho conforme escreveu Marcos tem um aspecto bem prático, pastor Gesiel? Ele tem pouquíssimo discurso no Evangelho conforme escreveu Marcos. Jesus sempre está fazendo alguma coisa, ele pega e sempre Jesus vai estar de alguma maneira servindo as pessoas, porque esse é o propósito do Evangelho conforme escreveu Marcos, é apresentar Jesus como servo. Exato. Ele escreve aos romanos, e aos romanos
Diferentemente dos gregos, o serviço é importante, o fazer é muito importante. Os romanos buscavam servidão, né? Exatamente. E aí ele apresenta Jesus como esse servo, que está servindo, inclusive, ao próprio império, né? O único servo perfeito é Jesus, romanos. Exatamente. Ele apresenta Jesus como servo perfeito, e o versículo que bem resume o evangelho conforme escreveu Marcos é 10:31. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o serviço máximo é dar a sua vida em resgate de muitos. Sim, né? sim. E aí o evangelho conforme escreveu Lucas escreve aos gregos, que é representado por Timóteo, melhor, por Teófilo, né? E aí ele escreve aos gregos e Lucas tem um propósito. Ele quer apresentar Jesus como um homem perfeito. E como homem perfeito, Lucas vai focar no ministério de oração de Jesus e na dependência de Jesus do Espírito Santo, porque ele é humano. Ele é o homem verdadeiro, então ele depende, ele precisa do Espírito Santo nessa condição de humano, ao qual ele, de bom grado, resolveu de alguma maneira vir e operar aqui. E aí Lucas foca nesse ministério, alguns detalhes que escapam os outros evangelistas, porque para eles não era importante, para Lucas por exemplo, que Jesus esteve orando antes do Espírito Santo vir em forma corpórea de uma pomba. Lucas registra que antes de escolher os seus discípulos, Jesus fez uma vigília, ou seja, ele passou a noite orando para depois escolher. Sim. Como Deus, evidentemente ele não precisaria disso, mas como ele é um homem verdadeiro, então ele precisa orar, depende do Espírito Santo. Lucas apresenta então ele como um homem perfeito. Perfeito. Agora, João, por sua vez, ele não tem um público específico, pastor, mas ele tem um propósito. Ele quer apresentar Jesus como Filho de Deus. O apóstolo João, que é o autor do evangelho, que leva o seu nome, confirma já essa autoria, né? Tratando aqui já da pergunta do senhor, quem escreve esse texto é majoritariamente entendido que foi o próprio apóstolo João, porque inclusive o evangelho, né, recebe ali o seu nome, e a forma como ele foi escrito, como ele menciona, tudo indica que, de fato, essa autoria é do apóstolo João. A data, os estudiosos acreditam que esse evangelho tenha sido escrito entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. E, de acordo com esses estudiosos, o evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo, né? Que é o propósito do evangelho conforme escreveu João. Ele quer escrever o evangelho para quê? Ora, se Mateus escreve para apresentar Jesus como Messias, Marcos como servo, Lucas como um homem perfeito, João quer deixar claro a natureza divina de Jesus Cristo. E, portanto, o propósito dele ao escrever o evangelho é apresentar Jesus como divino, como um ser perfeito. Exatamente. A autoria, houve, né, no passado controvérsias em relação a alguns pais da igreja, eles não acreditavam que deveria ser João o escritor. Isso começou no século II, século III também. A comparação é que as cartas de João, ela tinha um estilo e o evangelho de João um outro estilo. E o Apocalipse, outro estilo. Então esse era o questionamento. Como que pode uma pessoa escrever 3 estilos? Então foram várias pessoas, ou seus discípulos ou não. Eram as dúvidas que colocavam, porque cada pessoa que escreve, ele acaba tendo um estilo de linguagem, né? Quando eu lia muito, ainda leio o Severino Pedro da Silva, ele tinha um estilo de linguagem, algumas palavras repetitivas, como concomitantemente, dentre outras, que identificava que de fato era ele o autor por essas citações. Max Lucado também, eu li muito o livro de Max Lucado, ele tinha um estilo de linguagem, um texto que era excepcional e particular dele. Então, quando eles usam esses estilos, olham a carta de João com um estilo e o Evangelho com outro e o Apocalipse com outros, acabaram a levar alguns pais da igreja a dizer que não era o autor João das cartas, como do Evangelho e do Apocalipse. Inclusive no século VI, houve um decreto Gelasiano, que era um papa, né, no século VI, ele disse assim que ele fazia diferença de João o apóstolo e João o discípulo, né? O presbítero lá. Então, João o presbítero escreveu as cartas, João o apóstolo, que era outro, né, escreveu o evangelho. Faz uma distinção entre os dois. Uma distinção entre os dois. Então, o Justino Marte foi o primeiro a dizer, a combater isso, né? Dizer, não, João é o autor
e etc. e tal. Então, a partir daí, outros pais começaram a escrever dizendo que de fato era João o autor das suas próprias cartas, e a partir de hoje, na atualidade, nós temos muitas figuras que são renomes e referências mundiais que afirmam, sim, como o F.F. Bruce, né? Ele diz João é o autor das cartas. Tem um outro também bastante conhecido da gente que lê, Leon Morris, né? Ele também diz que João é o autor das cartas. Então, não tem como... hoje, já, como você disse a princípio, já é uma ideia majoritária. É um consenso, né? Já é um consenso. Entre os maiores teólogos aí, Martin Rangel também, ele faz essa citação. Agora, como você disse, objetivo, a data ela até que é aproximada, é 80, 90, alguns chegam a 100, né? Mas os objetivos que João quer apresentar aqui, como o verbo divino e a palavra que se fez carne, a ênfase que ele dá. Mostrar de fato, alguns dizem assim, que João escreve exatamente para a igreja, mas é no contexto para todos, mas ele quer mostrar para a igreja, principalmente os judeus, que de fato Jesus Cristo é divino, é o Filho de Deus, por isso que ele leva a escrever ele nessa tonalidade, já começa a dizer na largada, o verbo que se fez carne. É o prólogo, né, do seu evangelho. O prólogo do evangelho. Que é, ou seja, a apresentação do evangelho conforme escreveu João, já deixa isso muito claro. Ele quer apresentar a Jesus como Filho de Deus, com a sua natureza divina. Ele começa: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo era Deus. Essa ideia de João, e por escrever esse texto, está muito relacionado com uma crença que havia surgido ali no primeiro século, onde desconsiderava a natureza divina de Jesus, aquela questão das religiões de mistério, que depois foi dar corpo ao que chamamos hoje de gnosticismo. A ideia era que a matéria era completamente má e o espírito era essencialmente bom. E sendo a matéria completamente má, todos aqueles que veio em carne, que veio em matéria, não poderia ser divino, segundo eles. E aí João, ele vai escrever o seu texto, porque Jesus, ele foi tocado, ele foi visto, ele teve o seu espaço no tempo, e aí então, para eles ali estava muito claro de que Jesus era humano, um ser humano. Aí João vai escrever que essa humanidade, ela também estava atrelada a uma natureza divina que o Filho de Deus tinha. E por isso ele é chamado de Filho de Deus. O verbo se fez carne. O propósito de João, então, é apresentar Jesus como Filho de Deus, o Filho de Deus vivo. O propósito de João, a propósito da carta, é mostrar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Era a dúvida que pairava entre os judeus. E até hoje alguns falam do Jesus como um filósofo, um grande conhecedor, mas João, ele mostra, né, vai mostrar que tem esse propósito de levar cada leitor a entender que de fato Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E assim sendo, né, Logos é a palavra encarnada. A gente vai falar sobre essa palavra encarnada porque tem um tópico aí que ela abrange melhor sobre o verbo, né, a palavra verbo, a encarnação do verbo. Mas esses dois objetivos, Jesus Cristo se fez carne. E quando ele apresenta o propósito da carta e também mostrando que a palavra é encarnada, aí já entra em vigor esse terceiro tópico aí, mas que é a natureza de Jesus. As duas naturezas do Criador, a natureza divina, a natureza humana, que foi conhecido no Concílio de Calcedônia, se eu não me engano, salvo engano, a união hipostática, né, que é quando a natureza divina se junta à natureza humana, da mesma substância, etc. Então foram temas de debate no passado, isso aí foi muito discutido. A gente tem na patrística material específico sobre a natureza, a união hipostática do Criador. Então João, ele não tinha, a gente percebe no Evangelho de João, que ele não tinha, porque muitos dizem assim, João queria apresentar Jesus como divino. Aí muitos pais da igreja só pegavam esse lado e diziam, não, isso só é divino, não é humano. Mas no Evangelho de João, ele tem dois objetivos, mostrar Jesus como divino, mas também como humano. Ele fala que o verbo se fez carne, não é uma prova que ele está mostrando que ele teve a natureza divina? Exatamente. Ele não, muito embora o propósito dele seja provar que Jesus é Deus, mas ele nunca perde de vista o fato da humanidade de Jesus também. Correto. As duas naturezas de Cristo, elas são constantemente ali reveladas no Evangelho conforme escreveu João. E o Senhor disse muito bem,
o verbo que se fez carne está apontando para essa A união da dupla natureza, né? de Jesus Cristo, a união hipostática ali, né, das duas naturezas, tanto divina quanto humana. Agora, essa natureza, ela está expressa na expressão Filho de Deus, e como Filho de Deus, João está apresentando a Jesus como Deus verdadeiro. Sim. Ele tem a natureza divina. O Filho de Deus, o filho de um pai, ele tem a mesma natureza do seu pai. Não é uma questão aqui simplesmente de subordinação, mas é uma questão de natureza. O filho é igual ao pai, porque ele tem a mesma natureza e por isso ele é chamado de Filho de Deus. Exatamente. E ao longo do século, por exemplo, os pais da igreja, Tertuliano foi um dos que defendeu as duas naturezas. Temos aí as Sumas de Tomás de Aquino, elas são mais de 4.000 páginas, mas que eu baixei ela, que é a Suma Teológica, né, de Tomás de Aquino. Então ele chega a dizer assim, eles chamam, os pais da igreja costumavam dizer, chamar de substância, né? O Pai é da mesma substância de Jesus, né? Jesus é da mesma substância que o Pai, para entender esse processo aí da união hipostática. Então, os nossos alunos, os professores, podem pesquisar sobre esses debates no passado que geram um entendimento hoje, né? Sobre Jesus ter essas duas naturezas. Temos diversos ramos que se diversificou ali na época de João. João chegou a combater os que não acreditavam que Jesus que era humano, né? Chegou a combater. E dentre outros, lá ao longo da história, aí temos muito material para se pesquisar, para entender melhor essas duas naturezas do Criador. Agora, no segundo tópico aqui, irmãos, Jesus, o verbo de Deus. Aí vai falar especificamente da palavra, o logos, né? Todo estudante de grego, quando ele começa a ler João, ele começa a falar do logos, do logos. Jesus, o verbo de Deus, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do seu primeiro capítulo do Evangelho, ele fala, no princípio era o verbo. É provável que tenha como referência João 1:1, aliás, Gênesis 1:1, que o primeiro versículo do Evangelho mostra que o verbo é Deus no princípio. Não sei se você entende, o pastor, os teólogos assembleianos, do CPAD, os pentecostais, eles sempre tinham em mente da seguinte forma, quando Gênesis 1:1 faz um paralelo em João 1:1. Você teve esse entendimento? Mas possuído assim uma mesma existência infinita. Ou seja, não tem começo nem fim. Por exemplo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que princípio? Alguns estudiosos, inclusive o pastor Lenay Cabral faz essa referência, se remete lá a Gênesis 1:1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então ele acredita que Deus estava ali no princípio. Então essa palavra, quando diz o verbo se fez carne, o verbo não é as palavras fonéticas, não é as minhas palavras. Nós falamos palavras que são compostas de letras, que formam sílabas, que formam palavras e que formam frases, o som fonético. Mas a palavra não era o som fonético de Deus, era Jesus Cristo. Exato. Quando Deus diz assim, haja luz, não, foi criado pelo poder da palavra, o mundo foi criado pelo poder da palavra, haja luz. Essa palavra é Cristo. Exatamente. É ele que ia lá e trazia a luz à existência. Né? Na criação está presente ali a Trindade. Exato. Façamos o homem. Então, Deus, ele é o agente da criação. Agente da criação. Deus chama a existência, o Filho traz a existência, o Espírito Santo dá sustentação através do seu Espírito. Você acredita assim também? Exatamente, perfeitamente. Só voltando um pouquinho aqui, quando o apóstolo João utiliza essa ideia de que ele estava no princípio com Deus, é super importante para João, porque ele quer revelar a natureza divina de Jesus Cristo. E quando ele coloca o princípio, ele esteve no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Existe um apontamento aqui para um atributo que é exclusivo de Deus. Se alguém é Deus, esse alguém tem esse atributo, que é a eternidade. O que é um ser eterno? Um ser eterno é aquele que não tem princípio nem fim de dias. E João está apresentando isso aqui, quando ele diz que Jesus ele esteve presente na criação de tudo, também sendo o agente da criação. O ser divino é aquele que não tem princípio e nem fim de dias. Todas as coisas foram feitas por ele, inclusive o tempo, né? Porque veja bem, houve um tempo em que Jesus não existiu? Não, nunca houve um tempo em que Cristo não existisse. Aliás, até o tempo foi criado por ele.
todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Apontando aí para a sua eternidade e apontando aí que ele também é um ser incriado. Ele esteve no princípio e na criação de todas as coisas. E com isso João está apontando para Jesus como um ser divino, sim. E essa questão de que o pastor Gesiel aqui apontou, quando, por exemplo, Deus disse, haja luz e houve luz, e com a força e com a palavra de Deus todas as coisas foram sendo criadas, é perfeitamente compreensível. Eu compreendo assim também. Porque, na verdade, quem estava criando todas as coisas não é simplesmente um som ou uma fonética. Era o próprio Jesus Cristo. Exato. E João diz isso, que ele é agente da criação e ele estava lá fazendo. E um detalhe importante aqui, né, pastor? Ó, perceba como Gênesis capítulo 1, verso 2, ele é profundo. E disse Deus, haja luz e houve luz. O fato de Deus falar para que alguma coisa seja criada é importante. Deus poderia simplesmente estalar o dedo e as coisas viriam a existir, Jesus criaria, enfim. Mas ele fala, porque falando é que damos significado às coisas. Sim. Quando nós falamos, nós estamos dando significado, nós estamos dizendo o que é e o que não é. E o fato como Deus cria as coisas pela sua palavra, Deus chama as coisas à existência e elas passam a existir exatamente como Deus as chamou para existir. Haja luz e houve luz. Não havia luz antes. E a luz vem a existir exatamente como Deus chamou. E o fato de Deus falar para que as coisas fossem criadas revela para nós que o Criador é quem cria e dá significado às coisas criadas. As coisas não são criadas vazias de significados. Deus as significou quando as chamou à existência. Isso vale tanto para os astros, para a criação de coisas animadas ou inanimadas. Quando vai criar o homem, ele poderia simplesmente ir lá e fazer o homem aquele boneco, mas ele diz não. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus está falando é porque ele está atribuindo o significado às coisas criadas. A mulher do mesmo jeito. Não é bom que e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Façamos-lhe uma adjuntora para que esteja como que diante dele. Ou seja, Deus cria e ao criar ele já está dando significado às coisas que ele criou. Isso é Deus, isso é o ser divino. Isso é o ser divino, a natureza fundamental do verbo, né, que você está falando aí, como no eterno passado ele já existia. Mesmo na natureza humana, ele disse para os discípulos, antes que Abraão existisse, eu sou. E usou a palavra eu sou, que é o tetragrama, que foi traduzido como Jeová. Por isso que os discípulos pegaram pedra para apedrejá-lo, porque ele estava se autodenominando Deus. Então ele confirma isso, né? O Logos, Deus no eterno passado e Deus no eterno futuro, como a lição diz aí, ou a Bíblia, né? Ele é o alfa e o ômega. O verbo é, antes da natureza humana, na natureza divina, eterno, no seu eterno passado e no seu eterno futuro. Agora, irmão Wesley, nesse último ponto aqui do segundo tópico, no princípio era o verbo. Então o verbo é Logos e significa palavra. O conceito de logo traz consigo a noção de expressão. Então, assim, a gente vai ver isso que os filósofos, quando estudavam o grego, em especial o livro de João falando do logos, eles vão falar somente da expressão, que o logo é a expressão, é o verbo, é a palavra, mas nesse sentido o grego ele tanto fala da razão, da linguagem, nessa parte os teólogos estão corretos, os filósofos, mas os teólogos também têm, porque ele vai muito além disso. Né? Ele não é somente a expressão, os fonemas, a linguagem, mas as que formam sílabas, palavras e frases, não é somente isso o verbo, a palavra, o logos. É muito mais do que isso, como você disse, é a expressão, é a representação expressa da divindade na revelação de Jesus. Quer dizer, a palavra é um ser. Ela no caso aqui de João, ela é um ser. Quem é o ser? É Jesus Cristo. E esse ser, quando fala assim que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra, a palavra está maiúscula ali. Está falando de alguém, falando de Cristo, o verbo divino que João está revelando aqui. E João ainda diz um detalhe. Nada do que foi feito se fez. Né? Quando ele fala no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, aí ele, no versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, falando de Jesus, nada do que foi feito se fez. Então a maioria dos teólogos pentecostais acreditam que na medida que o Pai projetava
Ele dizia, haja luz. Quem trazia essa luz? Quem buscou a luz? O Filho. Haja o luminário maior e o luminário menor para iluminar o dia e a noite. Quem trouxe isso no projeto? O próprio Jesus Cristo. Então, a gente tem que entender isso, que o verbo divino não é somente uma expressão, não é a expressão da linguagem, mas é muito mais do que isso. O conceito mais apropriado para Logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, que representa a revelação de Deus, o verbo de Deus, a criação de Deus, né? Exato. Além de tudo isso que a gente já apontou, o pastor Elianai Cabral faz aqui uma ressalva importante, que esse termo também aponta para uma expressão e também de revelação. Em Hebreus 1:3, por exemplo, está escrito que Jesus é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha aí. A expressão exata do ser de Deus é Jesus Cristo. Exato. Ao ser o verbo, ele é essa expressão mais fiel, mais correta do ser divino. E significa que em Jesus vemos a forma plena de quem Deus é, seu amor, sua graça, sua justiça, sua santidade. Cristo é a revelação mais clara de Deus ao ser humano. Ele não apenas falou sobre Deus, mas viveu como Deus entre nós, como disse João, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E quanto à filosofia grega, o logos significa princípio da razão, que governa o mundo, o pensamento. Nas escrituras hebraicas, o verbo é o agente da criação, né? Agora, irmão Wesley, por falar nisso, né, assim, eu me lembrei agora da década de 90, quando as pessoas começaram a falar a palavra rema, diga uma palavra rema, né, com Kenneth Haidt, foi ele quem criou isso. Diga uma palavra rema, uma palavra de poder, que as coisas acontecem. Benny Hinn surgiu dizendo que assim como Deus criou tudo pelo poder da sua palavra, o homem também pode chamar as coisas à existência, porque nós somos um pequeno Messias andando sobre a terra. Uma heresia grande que ele disse aí. Então as pessoas eram motivadas a chamar as coisas à existência. Haja meu carro, não aceito essa enfermidade, decretar pelo poder da palavra, determinar. Houve um período, foi uma onda, né, do modismo, que todo mundo decretava, determinava, chamava a casa à existência, chamava dinheiro na conta, e uma série de coisas pelo poder da palavra, assim como Deus. E isso não é uma verdade, por mais que o provérbio está dizendo que o poder da vida e o poder da morte está na língua, não é nesse sentido de criar, de trazer nada à existência. O único que pode trazer nada, criado nada, no princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. A palavra bara é criado nada. Os homens criam a partir de alguma coisa já existente. Por exemplo, criou o avião, mas o alumínio já existia. Já existia a matéria-prima. A matéria-prima. Agora, Deus chama as coisas à existência, criou do nada. Mas não é o som fonético como o Benny Hinn entendia. A palavra de Deus era Jesus, o agente da criação. Muito bem. Isso mesmo. Terceiro tópico, a encarnação do verbo. A manifestação do verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da palavra, é o que nós estamos dizendo. Olha só, mediado pelo Pai, através do poder da palavra, Jesus Cristo é o criador de todas as coisas. Então, quando o Pai chamava as coisas existentes pelo poder de sua palavra, essa palavra era Jesus. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar a luz, e a verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Então, as trevas, o livro de Gênesis diz lá, que havia trevas sobre a face do abismo. E o Senhor Deus disse, haja luz, que é chamada ali a luz cósmica, não é a luz do sol não, né? É a luz cósmica, porque é depois que ele cria o sol, né? Depois que ele chama a luz, que a luz foi criada, aí é que Deus forma o sol e a lua. Essa ideia é importante, né? Tem até algum sociólogo, filósofo diz que Deus é uma criação de pessoas com medo do escuro, né? De pessoas que têm medo do escuro. E aí o outro teólogo refutou dizendo que, na verdade, Deus é uma existência, mas aqueles que têm medo da luz o negam, né? Mas, na verdade, Deus é um ser divino e um ser de luz. O pastor Elianai Cabral foi muito assertivo aqui ao dizer que essa manifestação do verbo
é a luz do mundo que ilumina o homem. Tratando ali do primeiro texto de João, onde ele vai apontar esse contraste daqueles que ainda estão nas trevas, que simbolizam essa obscuridade espiritual, que é provocada evidentemente pelo pecado, mas aqueles a quem Cristo é revelado, esses então estão agora na luz, a verdadeira luz que é Cristo, que começa sendo anunciado por João Batista, mas que aqueles homens ali, conforme João, decidiram rejeitar. Os homens rejeitaram essa luz. Mas a luz, ela é verdadeira e é a luz de Deus que nos tira dessa obscuridade aí, que é representada pelo pecado. Exatamente. Vamos lá agora no segundo ponto desse terceiro tópico, que é o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornar filho de Deus pela fé no nome de Jesus. Tanto judeus quanto gentios, a luz manifestou-se para eles, para a redenção. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina, através do amor de Deus. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Exato. Que não é nascido da vontade da carne nem do varão. Da carne nem, mas de Deus. Observe só como isso é importante, né? A forma como nós nos tornamos filhos de Deus é pela fé. João está tratando aqui do verbo que se fez carne, habitou entre nós. Ele está dizendo que o verbo é o Filho de Deus e nós nos tornamos filhos de Deus, coparticipantes com Cristo, herdeiros com Cristo, a partir do momento que nós o recebemos pela fé. Isso não está relacionado com apenas uma genética ou a família pela qual nós viemos ao mundo, mas é uma questão pela qual nós nos tornamos filhos de Deus através de uma manifestação de fé nossa e, portanto, Deus nos concede o privilégio de nos tornarmos esses filhos do Deus vivo. Maravilha. E ainda a manifestação e a habitação do verbo. A frase "o verbo se fez carne" sugere a humanização de Deus que passou a viver entre os homens. Isso aqui também é muito profundo, a humanização do verbo. Não sei se a lição vai tratar em específico sobre isso, mas já tratamos na lição passada, né? O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Porque há o conceito filosófico explicando sobre o verbo, a expressão do pensamento, entre outros. Deus entrou na história. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". No texto grego, essa expressão indica que o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Então, quando fala manifestação do verbo, quando o texto lá no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e depois fala, e o verbo se fez carne. Os judeus no Antigo Testamento, na dispensação do Pai, eles tinham um entendimento que Deus estava distante do homem, distante da sua criação. E todas as vezes que eles iam se referir a Deus, eles gritavam, Deus Jeová, como se Deus estivesse longe, de fato, deles. Jesus, quando ele se tornou Emanuel, isso é, Deus conosco, Deus entre nós, ele mandou os discípulos mudar essa forma de orar, de Jeová distante. Ele fala, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, algo mais amigável, algo de pai. O pai é presença na casa. Né? Então, eles começaram a entender que o pai é presença na casa. E ele mudou essa oração do discípulo. E depois do Emanuel vem a dispensação do Filho, que é Deus em nós. Antes era Deus acima, depois Deus entre nós, e na dispensação do Filho, Deus em nós. O escritor aos Hebreus falou, nós somos casa de Deus, morada de Deus. Paulo chama de templo de Deus, né? Casa de Deus, templo de Deus, edifício de Deus. Então, aqui é a ideia do verbo. O verbo se fez carne, armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo homem, mas agora o verbo se fez carne e habitou. Então, é a manifestação e a habitação do verbo divino em nós. Isso é muito forte também, essa expressão aí. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa ideia
que João aponta, dizendo que Deus ele se fez gente como a gente, é da mais alta importância para nós. Porque é nessa humanidade que Jesus se identifica conosco. E é nessa humanidade que ele vai nos redimir. Ele assume a natureza humana para poder redimir a raça humana. E aí tem até aquela discussão de que Jesus ele não teria sido humano plenamente, e aí ele teria sido só no corpo, outro só no espírito, mas ele assume a totalidade humana. Ele se fez carne verdadeira, no sentido de que ele se tornou humano plenamente. Porque aquilo que não pode ser assumido não pode ser redimido em Cristo. Então ele assume a totalidade humana, ele se fez carne de fato e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ou seja, como Deus habitou lá no Antigo Testamento de uma forma bem de maneira um pouco mais abrangente ali no tabernáculo, ou seja, apenas de maneira representativa, agora não, ele está entre a gente. Ele tabernaculou em nós. Nós tornamos agora, a igreja de Deus tornou-se agora o tabernáculo do Deus vivo, porque ele habita em nós. Isso traz sérias implicações. Paulo, por exemplo, vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. A ideia é que Cristo possibilitou isso a nós, fazer com que Deus estivesse entre nós, habitando em nós. A ideia de Manuel, né, que significa Deus conosco. Deus conosco. É Cristo que possibilitou, e essa ideia de Jesus ter se tornado carne, do verbo ser feito carne e habitar entre nós, é super importante, porque é daí que vem a nossa salvação e a remissão dos nossos pecados. Maravilha. Então nós estamos chegando ao final da nossa lição. Só para concluir, quero fazer a leitura da conclusão. Nesta lição tivemos a oportunidade de iniciar o estudo no Evangelho de João, mostrar sua relevância, o seu objetivo na vida da igreja. Observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Em João entendemos que a encarnação do Verbo trouxe luz plena àqueles que crescem. Assim, através da fé em Jesus, somos denominados e feitos filhos de Deus. Pela sua encarnação, pelo seu sacrifício, pela sua morte, pela sua ressurreição, a igreja nasce e agora somos feitos filhos de Deus. Então, uma lição imprescindível. Estamos aqui trazendo alguns subsídios para que você possa ser ajudado de alguma forma com o que trouxemos aqui. Na lição número 2, nós viremos aqui para falar o novo nascimento. Uma lição também muito importante. Quero agradecer a todos vocês aí que estão inscritos no canal. Se você não é inscrito, o que deve fazer, irmão Wesley, a pessoa que não está inscrito no canal EBD em Ação? Se inscreva rapidamente no canal, ative o sininho e não perca nenhum conteúdo que nós aqui estivermos postando, porque o nosso propósito é isso, é lhe ajudar na ministração da sua aula, lhe oferecer um subsídio ou um caminho para que você aprofunde a sua pesquisa. Então, se inscreva e ative o sininho aí. Dê um likezinho aí. Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas possam ser alcançadas com esse subsídio e a palavra do Senhor. Agradecemos, irmão Wesley, agradecemos a você, agradeço ao Jabes que está nessa transmissão. Deus em Cristo os abençoe. Até a próxima aula.